Ah, meu amigo, feche os olhos por um momento e imagine o cheiro salgado do mar misturado ao aroma de madeira velha e cerveja derramada. É assim que Might Cove se apresenta. Uma pequena baía aninhada entre penhascos irregulares, onde as ondas sussurram segredos antigos contra as rochas cobertas de musgo. Eu me lembro bem da primeira vez que pisei ali, como se fosse ontem, embora anos tenham se passado desde então. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e roxo, e o vento leve carregava o canto distante de gaivotas, um som que acalma a alma como um berço balançando. Might Cove não é um lugar grandioso, daqueles que aparecem em mapas de reinos poderosos. É humilde, acolhedor, o tipo de vilarejo onde as pessoas se conhecem pelo nome e as histórias se tecem ao redor de fogueiras à noite. No coração dessa baía, ergue-se a Taverna Serenade, um edifício torto de tábuas envelhecidas pelo sal, com janelas embaçadas que filtram a luz como véus de névoa. O nome Serenade vem do som das ondas que parecem cantar uma melodia eterna, ecoando pelas paredes. Dentro, o ar é quente e convidativo, impregnado com o perfume de pães recém-assados e ervas secas penduradas no teto. As mesas são arranhadas por anos de copos batendo e risadas compartilhadas. E no canto, uma lareira crepita suavemente, lançando sombras dançantes que parecem vivas, como espíritos benignos velando pelos viajantes cansados. Eu gosto de pensar nela como um refúgio. Um lugar onde o mundo lá fora, com suas tempestades e monstros, fica do lado de fora da porta rangente. Naquela noite em particular, o sol já havia mergulhado no horizonte, deixando o céu salpicado de estrelas que piscavam como joias perdidas. Eu estava sentado em um banco desgastado perto da janela, sentindo o vidro frio contra minha testa enquanto observava as lanternas dos barcos balançando na baía. O som das ondas era constante, um ritmo hipnótico que me fazia bocejar, convidando ao descanso. Mas algo no ar estava diferente. Um sussurro de inquietação que eu não conseguia identificar. Talvez fosse o vento uivando um pouco mais forte, ou o modo como as velas das embarcações tremiam, como se o mar estivesse acordando de um sono profundo. A dona da taverna, uma mulher robusta chamada Elara, com cabelos grisalhos trançados e um sorriso que aquecia mais que a lareira, circulava entre as mesas, servindo canecas fumegantes de hidromel. "Boa noite, viajante", ela disse para mim com uma voz rouca, mas gentil, como o ronronar de um gato velho. "Parece que você veio de longe. O que traz um estranho como você para Might Cove?" Eu sorri de volta, sentindo o calor da bebida descer pela garganta, aliviando o cansaço das estradas poeirentas. "Apenas buscando um pouco de paz", respondi. Mas, no fundo, eu sabia que a paz era ilusória nesse lugar à beira do abismo. Enquanto eu bebia, observava os frequentadores habituais. Havia pescadores com redes remendadas, contando histórias de peixes gigantes que escaparam, suas vozes baixas e ritmadas como uma canção de ninar. Um bardo no canto tocava uma harpa suavemente, as cordas vibrando em notas suaves que se misturavam ao crepitar do fogo, criando uma ambiência que fazia os eyelids pesarem. O cheiro de peixe grelhado e ervas frescas pairava, e eu me sentia envolto em um casulo de conforto, longe das preocupações do mundo. Mas, como as aparências enganam. Might Cove, com sua serenidade aparente, guardava segredos nas profundezas das águas que a cercavam. Deixe-me descrever melhor o vilarejo para você, para que possa visualizá-lo em sua mente enquanto relaxa.
As casas são construídas de pedra e madeira flutuante, recolhida das praias após tempestades, cada uma com telhados inclinados para resistir aos ventos fortes. Ruas estreitas de cascalho levam até o cais, onde barcos de pesca balançam preguiçosamente, amarrados com cordas grossas e nodosas. Ao longe, os penhascos se erguem como sentinelas, cobertos de vegetação verdejante que sussurra ao vento. E no topo, um farol antigo pisca sua luz solitária, guiando almas perdidas de volta à terra. É um lugar onde o tempo parece mais lento, onde você pode sentar à beira da água e ouvir o mar respirando. In e out, como uma respiração profunda que convida ao sono. Mas naquela noite, enquanto eu me acomodava melhor no banco, sentindo a madeira rangendo sob meu peso, algo mudou. Um grupo de marinheiros entrou na taverna, suas roupas encharcadas e faces pálidas, como se tivessem visto fantasmas nas ondas. Eles se reuniram ao redor de uma mesa próxima, murmurando em vozes baixas, e eu não pude deixar de ouvir fragmentos de sua conversa. As águas estão agitadas, disse um deles, um homem barbado com olhos fundos. Vi sombras movendo-se abaixo da superfície, maiores que qualquer baleia. Os outros assentiram, e Elara, ao servir-lhes, franziu a testa. Rumores do mar novamente? Melhor não dar ouvidos a isso ou ninguém mais dorme tranquilo. Eu me inclinei para a frente, curioso apesar do cansaço. Mighty Cove sempre teve suas lendas. Histórias de sereias que cantam para atrair navios às rochas, ou de tesouros afundados guardados por criaturas abissais. Mas esses homens pareciam genuinamente assustados. Seus sussurros carregados de um medo primal que arrepiava a espinha. O bardo parou de tocar por um momento, e o silêncio foi preenchido apenas pelo estalo da lenha na lareira e o distante rugir das ondas. Era como se o próprio mar estivesse escutando, esperando o momento certo para revelar seus segredos. Enquanto a noite avançava, mais pessoas chegavam, atraídas pelo calor da serenade. Um mercador de terras distantes contou sobre comércio interrompido por tempestades inexplicáveis. E uma velha tecelã falou de sonhos com vozes aquáticas chamando nomes esquecidos. Eu me via imerso nesse tapete de histórias, cada uma tecendo uma teia de mistério que me mantinha acordado, apesar do convite ao sono que o ambiente oferecia. O hidromel aquecia meu corpo, e o som ritmado das ondas lá fora era como uma batida, de coração pulsante e calmante. De repente, a porta se abriu novamente, trazendo uma rajada de vento frio que fez as chamas dançarem. 2 figuras entraram, sacudindo a umidade das capas. Um era alto e magro, com cabelos castanhos desgrenhados e um sorriso fácil. Tati, como eu viria a saber. O outro, mais reservado, com olhos penetrantes e uma cicatriz no queixo. Silas. Eles se sentaram não longe de mim, pedindo comida e bebida, e logo se envolveram em uma conversa animada com Elara. Ouvi dizer que há trabalho por aqui, disse Tati com uma voz jovial que contrastava com a tensão no ar. Silas apenas assentiu, seus olhos varrendo o salão como se procurasse algo. Eu não sabia ainda, mas aqueles 2 seriam o centro de tudo o que viria a seguir. Enquanto observava, sentindo o peso do dia se dissolver no conforto da taverna, uma sensação de antecipação crescia. O mar lá fora chamava, não com violência, mas com um sussurro sedutor, prometendo aventuras que poderiam mudar tudo. E, assim, a noite em Mighty Cove prosseguia, um prelúdio para o que o destino reservava. O vento que entrava pela porta da taverna Serenade ainda carregava o cheiro de sal e algas, e eu podia sentir o frio úmido se infiltrando pelas frestas do meu casaco.
As chamas da lareira tremeluziram, lançando sombras longas que dançavam nas paredes de madeira, como se contassem suas próprias histórias. Silas e Tati, os dois recém-chegados, haviam se acomodado em uma mesa próxima, suas vozes se misturando ao murmúrio dos outros frequentadores. Eu não conseguia evitar de prestar atenção neles. Algo neles me puxava, como se o destino estivesse sussurrando meu nome em segredo. Tati era o mais falante dos dois. Ele gesticulava com entusiasmo, as mãos calejadas de quem já segurou cordas e espadas com a mesma familiaridade. Seus cabelos castanhos caíam sobre os olhos, e ele os afastava com um movimento rápido, quase como se estivesse acostumado a ventos constantes. Elara, você já viu um Kraken de verdade? Ele perguntou com um brilho travesso nos olhos, enquanto pegava um pedaço de pão quente do prato à sua frente. O aroma do pão, misturado com manteiga derretida, pairava no ar, e eu podia quase sentir o calor crocante da crosta em minha própria boca. Elara riu, um som grave e acolhedor que parecia abraçar a todos no salão. Kraken. Só nas histórias que os marinheiros contam quando o hidromel sobe a cabeça. Ela respondeu, limpando uma caneca com um pano já desgastado. Mas, se quer saber de monstros, pergunte aos pescadores ali no canto. Eles têm falado de coisas estranhas nas águas. Ela apontou com o queixo para o grupo de marinheiros que eu ouvira mais cedo, ainda reunidos em torno de suas canecas, com rostos tensos. Silas, ao contrário de Tati, permanecia calado, seus olhos escuros fixos em algum ponto invisível na mesa. A cicatriz em seu queixo parecia mais pronunciada sob a luz trêmula das velas. Uma linha fina que contava uma história de batalhas passadas. Ele segurava sua caneca com firmeza, os dedos marcados por cortes antigos, e havia algo nele que transmitia uma quietude pesada, como o mar antes de uma tempestade. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro, mas cortava o ar com precisão. O que estão dizendo sobre as águas? Ele perguntou sem levantar o olhar. Elara hesitou, como se pesasse as palavras. Sombras, ela disse por fim. Sombras que se movem sob as ondas maiores que qualquer barco. Alguns dizem que são apenas cardumes, mas outros, bem, outros juram que viram olhos brilhando na escuridão. Ela se inclinou sobre a mesa e o brilho da lareira refletiu em seus olhos grisalhos. Mayite Cove sempre teve suas lendas, Silas, mas, ultimamente, até os mais céticos estão com medo de zarpar. Tati deu uma risada, mas havia um leve tremor nela, como se ele tentasse esconder o desconforto. Olhos brilhando? Isso é só o reflexo da lua, não é? Nada que uma boa espada não resolva. Ele bateu no cabo de uma lâmina embainhada ao seu lado, o metal reluzindo brevemente. Mas Silas não riu. Ele apenas tomou um gole de sua bebida, o líquido âmbar brilhando na caneca, e murmurou: nem todas as coisas do mar podem ser mortas com aço. Eu me peguei inclinando-me um pouco mais para ouvir, o banco rangendo sob meu peso. Havia algo na maneira como Silas falava, com uma certeza fria que arrepiava a espinha. Ele não era como Tati, que parecia carregar o mundo com leveza, como se cada dia fosse uma nova aventura. Silas era diferente. Alguém que já havia encarado o abismo e voltado, mas não sem cicatrizes. Eu me perguntava que tipo de passado o havia moldado assim, que peso ele carregava nos ombros largos. Enquanto isso, a taverna continuava viva ao nosso redor. O bardo no canto retomou sua melodia, as cordas da harpa vibrando suavemente, como o som de gotas d'água caindo em uma caverna silenciosa. O aroma de peixe grelhado ainda pairava,
agora misturado com o doce das tortas de maçã que Elara havia começado a servir. Era o tipo de lugar onde você podia fechar os olhos e se deixar levar pelo conforto, pelo calor, pelo ritmo lento das conversas. Mas naquela noite, o conforto parecia frágil, como uma concha fina prestes a se quebrar. Tati se virou para Silas baixando a voz, mas não o suficiente para que eu não ouvisse. Você acha que é verdade? Essas histórias do mar? Ou é só mais uma lenda para assustar novatos como eu? Ele sorriu, mas seus olhos buscavam algo em Silas. Uma confirmação, talvez, de que não havia nada com que se preocupar. Silas demorou a responder, seus dedos traçando a borda da caneca. O mar não mente, ele disse por fim, mas também não conta toda a verdade. Se há sombras nas águas, elas não estão lá por acaso. Ele levantou o olhar pela primeira vez, e eu senti um arrepio quando seus olhos encontraram os meus por um breve instante, como se ele soubesse que eu estava ouvindo. Havia uma intensidade ali, uma promessa de que ele já havia enfrentado coisas que eu só podia imaginar em pesadelos. Eu desviei o olhar, sentindo o calor subir ao meu rosto, e me concentrei no som das ondas lá fora, batendo contra o cais. O ritmo era hipnótico, um vai e vem que parecia me puxar para um estado de semissonho. Mas a conversa dos dois continuava, e eu não conseguia me desligar. Tati, tentando aliviar a tensão, começou a contar uma história de sua juventude, sobre como uma vez enfrentou um lobo em uma floresta ao norte, com nada além de uma faca cega e coragem duvidosa. Eu juro, Silas, o bicho era do tamanho de um cavalo, ele exclamou rindo. E até Elara deu uma risadinha enquanto passava com um jarro de hidromel. Mas Silas não riu. Ele parecia perdido em pensamentos, como se as palavras de Tati fossem apenas ruído de fundo. Você já sentiu o mar chamando, Tati? Ele perguntou de repente, sua voz tão baixa que quase se perdeu no crepitar da lareira. Tati parou, o pão a meio caminho da boca e franziu a testa. Chamando? Como assim? Como uma voz. Silas continuou, seus olhos fixos em algum lugar além da taverna, além do vilarejo, talvez além do próprio horizonte. Uma voz que sussurra, seu nome, que promete coisas que você nem sabe que deseja. Mas quando você responde, não é mais você quem decide o caminho. Ele fez uma pausa, e o silêncio entre eles era pesado, como o ar antes de uma tempestade. Tati riu novamente, mas era uma risada nervosa. Você está ficando poético, amigo. Talvez seja o hidromel falando. Ele bateu no ombro de Silas, tentando quebrar o clima, mas eu podia ver que as palavras haviam mexido com ele. E comigo também. Havia algo na maneira como Silas falava do mar, como se ele já tivesse ouvido aquele chamado e pago um preço por isso. A noite avançava, e a taverna Serenade parecia se fechar ao redor de nós, um casulo de calor contra a escuridão lá fora. O bardo tocava uma melodia mais lenta agora, as notas se entrelaçando com o som das ondas, criando uma sinfonia que acalmava os sentidos. Eu sentia meus olhos pesarem, o cansaço da estrada finalmente me alcançando. Mas a presença de Silas e Tati mantinha minha mente alerta. Quem eram eles realmente? Por que estavam em Mayite Cove, um lugar que parecia o fim do mundo? Enquanto eu me perdia nesses pensamentos, a porta da taverna se abriu mais uma vez, trazendo outra rajada de vento frio. Um estranho encapuzado entrou, sua capa pingando água no chão de madeira. Ele não olhou para ninguém, apenas caminhou até o balcão e murmurou algo para Elara. Ela assentiu, séria, e apontou para a mesa onde Silas e Tati estavam. O estranho se virou. E por um momento,
A luz da lareira iluminou seu rosto. Olhos fundos, pele pálida, como alguém que havia passado tempo demais no mar. Ele caminhou até a mesa dos dois, e eu soube, naquele instante, que algo estava prestes a mudar. O estranho encapuzado parou ao lado da mesa de Silas e Tati, sua capa ainda gotejando no chão de madeira da taverna, criando pequenas poças que refletiam a luz trêmula da lareira. O ar pareceu ficar mais pesado, como se o vento que ele trouxera consigo carregasse não só umidade, mas também um peso invisível de segredos. Eu me endireitei no banco, tentando não parecer óbvio em minha curiosidade, enquanto o bardo no canto diminuía o ritmo de sua harpa, as notas se alongando em um sussurro que ecoava a tensão crescente. Ele tirou o capuz devagar, revelando um rosto marcado pelo tempo e pelo sal, cabelos desgrenhados e grisalhos, olhos fundos como poços abissais, e uma barba irregular que parecia não ver uma lâmina há semanas. Vocês são os aventureiros que Elara mencionou? Ele perguntou com uma voz rouca, como o ranger de um casco de navio contra as rochas. Tati piscou, surpreso, e largou o pão na mesa, enquanto Silas se inclinava para a frente, seus olhos afiados, fixos no homem. Depende de quem está perguntando, respondeu Silas, sua voz baixa e controlada, sem um traço de emoção. Tati, sempre o mais amigável, gesticulou para uma cadeira vazia. Sente-se, amigo. Parece que você veio de uma tormenta. O que o traz a serenade em uma noite como esta? O estranho hesitou, olhando ao redor como se temesse ouvidos indesejados, então puxou a cadeira. O rangido da madeira cortando o ar. Ele se inclinou para a frente, as mãos trêmulas pousando na mesa, e começou a falar em um tom urgente, mais baixo, como se as palavras fossem proibidas. Meu nome é Harlan. Sou pescador aqui em Mayite Cove, há mais anos do que consigo contar. Mas, ultimamente, as águas não são mais as mesmas. Ele pausou, engolindo em seco, e eu pude ver o medo genuíno em seus olhos, um brilho que não vinha da lareira, mas de memórias sombrias. Rumores estão se espalhando como neblina sobre o mar. Dizem que o Leviatã acordou. Tati riu baixinho, mas era uma risada forçada, sem o brilho habitual. O Leviatã? Essa é uma lenda velha, Harlan. Minha avó contava histórias sobre ele para me fazer dormir. Uma besta antiga que dorme nas profundezas, controlando as marés e os mortos do oceano. Ele tomou um gole de hidromel, o líquido derramando um pouco em sua barba. Mas Silas não. Riu? Seus dedos apertaram a caneca com mais força e ele perguntou: O que você viu exatamente? Harlan baixou ainda mais a voz, e eu tive que me esforçar para ouvir, o som das ondas lá fora parecendo amplificar o silêncio na taverna. Não, é só lenda. Há 2 noites eu estava no meu barco jogando redes perto dos recifes. A água estava calma, como um espelho negro sob a lua. Mas então, sombras, grandes, se movendo devagar, como se o fundo do mar estivesse vivo. E vozes, sussurrando no vento, chamando nomes de marinheiros que se afogaram anos atrás. Ele tremeu, e Elara, que se aproximara para ouvir, colocou uma mão em seu ombro, seu rosto grave. Não é o primeiro a falar disso. Ela interveio, sua voz um murmúrio reconfortante, como o crepitar suave da lenha na lareira. Os pescadores voltam com redes vazias, ou pior, com coisas estranhas presas nelas. Ossos antigos, cobertos de algas que brilham no escuro, e conchas que ecoam gemidos quando você as aproxima do ouvido. Ela olhou para os marinheiros no canto, que agora observavam a conversa, assentindo em silêncio, seus rostos pálidos como a espuma das ondas.
Silas se inclinou mais, sua cicatriz se destacando na luz. E o que isso tem a ver conosco? Harlan respirou fundo como se reunisse coragem. Ouvi dizer que vocês são do tipo que lidam com problemas. Problemas que vão além de redes rasgadas. Os rumores dizem que o Leviatã não está só agitado. Ele está enviando mensageiros. Criaturas que sobem das profundezas, afogados que andam pela praia à noite, com olhos vazios e peles enrugadas como pergaminho molhado. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, apesar do calor da taverna. O aroma de ervas secas penduradas no teto parecia mais forte agora, misturado ao salgado do mar que Harlan trouxera consigo. Tat, tentando manter a leveza, disse: "Afogados caminhando. Isso parece saído de um conto de terror para crianças. Mas, supondo que seja verdade, o que você quer que façamos?" Harlan olhou diretamente para eles, seus olhos implorando. "Investiguem. Vão até a praia ao amanhecer. Vejam com os próprios olhos. Os rumores estão assustando o vilarejo inteiro. Ninguém mais zarpa. E se o Leviatã realmente acordou, Might Cove pode ser a primeira a ser engolida pelas ondas." A conversa se espalhou como um sussurro pela taverna. Os marinheiros no canto começaram a murmurar entre si, compartilhando suas próprias histórias. Um deles, um homem idoso com mãos nodosas, falou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Eu vi um deles, uma figura na névoa, arrastando correntes enferrujadas, cheirando a podridão. Ele me chamou pelo nome de meu irmão, que se perdeu no mar há 10 anos. Outro assentiu. "E as marés estão erradas. Elas sobem mais alto a cada noite, lambendo as casas como se o oceano quisesse nos reclamar." Silas permaneceu em silêncio. Por um momento, seus olhos pensativos, como se estivesse pesando as palavras contra memórias próprias. Eu me perguntei se ele já havia encontrado algo assim antes. O modo como ele olhava para o nada sugeria que sim. "Rumores podem ser só isso", ele disse finalmente. "Mas se há verdade neles, ignorá-los é pior que enfrentá-los." Tat, agora mais sério, acenou com a cabeça. "Bem, parece que temos uma razão para ficar em Might Cove um pouco mais. O que você acha, Silas? Uma caminhada pela praia ao amanhecer?" Harlan pareceu aliviado, como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. "Obrigado, mas tenham cuidado. O mar não perdoa os tolos." Ele se levantou, recolocando o capuz, e saiu da taverna tão silenciosamente quanto entrara, deixando para trás apenas as poças no chão e um ar de inquietação que se espalhava como fumaça. A taverna retomou seu ritmo lento, mas o clima havia mudado. O bardo tocava uma melodia mais sombria agora, as cordas vibrando com uma nota de melancolia que se misturava ao distante rugir das ondas. Elara circulou, servindo mais hidromel, mas seus movimentos eram mais tensos, como se ela também sentisse o peso dos rumores. Eu me vi refletindo sobre aquilo tudo. O Leviatã, uma criatura de lendas antigas, inspirada em mitos reais de mares revoltos e monstros bíblicos que devoram navios inteiros. Em histórias passadas de boca em boca por navegadores, como os antigos marinheiros que falavam de serpentes marinhas em mapas velhos, ou os povos indígenas que contavam de espíritos das águas que punem os imprudentes. Tat e Silas continuaram conversando em voz baixa. "Você acredita nele?" perguntou Tat, roendo um pedaço de queijo que Elara havia deixado na mesa. Silas deu de ombros. "Acreditar ou não importa. Se há algo lá fora, vamos descobrir." Ele olhou pela janela, onde a escuridão da noite engolia a baía, e eu pude ver um brilho de determinação em seus olhos,
Enquanto a noite se aprofundava, mais histórias surgiram. Uma velha tecelã, sentada perto da lareira, falou de sonhos com vozes aquáticas, sussurrando promessas de tesouros afundados, mas sempre terminando em afogamento. O Leviatã não quer só o mar, ela disse, sua voz trêmula como folhas ao vento. Ele quer equilíbrio, mas seu equilíbrio é a morte para nós. Os frequentadores assentiam, e o medo se tornava palpável, como uma névoa fria infiltrando-se pelas frestas. Eu sentia meu coração bater mais forte, o conforto da taverna agora tingido de suspense. O cheiro de fumaça e pão parecia menos acolhedor, mais como um véu cobrindo perigos iminentes. Silas e Tati, no centro disso tudo, pareciam prontos para o que viria, mas eu me perguntava se eles sabiam no que estavam se metendo. A noite avançava, e os rumores do mar se entrelaçavam com o som das ondas, criando uma tapeçaria de mistério que nos envolvia a todos. De repente, um grito ecoou lá fora, cortando a noite como uma lâmina. Todos na taverna congelaram, os olhos se voltando para a porta. Tati se levantou primeiro, sua mão no cabo da espada. "O que foi isso?" ele murmurou, e Silas o seguiu, seu rosto impassível, mas alerta. O grito ainda ecoava em meus ouvidos, agudo e desesperado como o lamento de uma gaivota ferida. O silêncio na taverna Serenade era quase palpável, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e pelo som distante das ondas batendo contra o cais. Tati já estava de pé, a mão firme no cabo da espada, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e cautela. Silas, ao seu lado, parecia uma estátua, seu rosto impassível, mas os músculos tensos, prontos para agir. Eu me levantei também, o coração acelerado, sentindo o chão de madeira ranger sob meus pés, enquanto todos, os olhares na taverna se voltavam para a porta. Elara foi a primeira a se mover, largando o pano com que limpava o balcão e caminhando rapidamente até a entrada. "Fiquem onde estão", ela disse com uma autoridade que contrastava com sua habitual gentileza. Mas Tati já estava atrás dela, e Silas o seguia como uma sombra silenciosa. Eu, incapaz de resistir à curiosidade, fui atrás. O aroma de madeira, queimada e hidromel ficando para trás enquanto o vento frio do mar me envolvia. Lá fora, a noite era densa, o céu coberto por nuvens pesadas que escondiam as estrelas. A luz do farol no topo do penhasco piscava ritmicamente, lançando feixes pálidos sobre a baía de Mayite Cove. O grito veio novamente, mais fraco agora, vindo da direção da praia. "É lá embaixo!" exclamou Tati, apontando para o caminho, de cascalho que descia até a areia. Ele começou a correr, suas botas esmagando as pedras, e Silas o seguiu sem dizer uma palavra. Eu hesitei por um momento, o vento salgado bagunçando meus cabelos, mas algo me puxava. Talvez o mesmo instinto que me trouxera a esse vilarejo esquecido. A praia era uma faixa estreita de areia grossa, salpicada de conchas quebradas e algas secas que estalavam sob nossos pés. O som das ondas era mais alto aqui. Um rugido constante que parecia vivo, como se o mar estivesse respirando. A luz da lua, filtrada pelas nuvens, dava à cena um brilho prateado, quase sobrenatural. E então eu vi uma figura encolhida perto da água. Uma mulher jovem, com cabelos molhados colados ao rosto, tremendo enquanto segurava uma lanterna que balançava em suas mãos. Tati chegou primeiro, ajoelhando-se ao lado dela. "Você está bem? O que aconteceu?" Ele perguntou, sua voz suave, mas firme. A mulher levantou o rosto, pálido como a espuma do mar,
e seus olhos estavam arregalados de terror. Eles vieram da água. Ela gaguejou, apontando para o mar. Sombras com formas humanas, mas erradas. Eles me chamaram, disseram meu nome. Ela abraçou os próprios joelhos, tremendo, e eu senti um arrepio que não vinha do vento. Silas se aproximou, seus olhos varrendo a linha da água, onde as ondas lambiam a areia com uma insistência quase faminta. "Você viu para onde foram?" ele perguntou, sua voz cortante como uma lâmina. A mulher balançou a cabeça, lágrimas misturando-se à água salgada em seu rosto. Eles voltaram para o mar, mas deixaram isso. Ela apontou para algo na areia, meio enterrado entre as algas. Tati se abaixou e pegou o objeto. Uma concha grande, do tamanho de uma mão, com um brilho perolado que parecia pulsar na penumbra. "É, só uma concha", ele disse. Mas sua voz traiu uma ponta de incerteza enquanto a segurava contra a luz da lanterna. Silas a tomou de suas mãos, examinando-a com cuidado. "Não é só uma concha", ele murmurou. "Escute." Ele a levou ao ouvido, e por um momento seu rosto se contraiu, como se tivesse ouvido algo que não deveria. Ele passou a concha para Tati, que hesitou antes de fazer o mesmo. "Por todos os deuses", Tati sussurrou, seus olhos se arregalando. "É como uma voz cantando, mas não é humana." Eu não resisti e pedi para ouvir. Quando encostei a concha, no ouvido, um som baixo e melódico me envolveu, como um lamento vindo das profundezas. Era ao mesmo tempo belo e aterrorizante, como se o próprio mar estivesse sussurrando segredos que eu não estava pronto para compreender. "O que é isso?" perguntei, devolvendo a concha a Silas, que a guardou cuidadosamente em sua bolsa. "Um convite", ele disse, seus olhos fixos no horizonte escuro. "Ou uma armadilha." Tati riu, mas era uma risada tensa. "Você sempre vê o pior lado das coisas, Silas. Talvez seja só uma concha encantada, um presente do mar." Mas até ele parecia duvidar de suas próprias palavras. A mulher, ainda tremendo, aceitou a ajuda de Tati para se levantar. "Eu sou Mira", ela disse, sua voz mais firme agora, embora ainda trêmula. "Eu estava coletando conchas para vender no mercado quando os vi. Não vou voltar para a praia sozinha, não depois disso." Elara, que havia nos seguido até ali, colocou um braço ao redor dela. "Vamos levar você para a taverna, querida. Lá você estará segura." Mas seus olhos encontraram os de Silas, e havia uma pergunta não dita ali, como se ela soubesse que algo maior estava começando. Enquanto voltávamos pelo caminho de cascalho, o vento parecia carregar ecos daquele canto da concha, misturando-se ao som das ondas. A taverna Serenade nos recebeu com seu calor familiar, o cheiro de pão fresco e fumaça reconfortando meus sentidos, mas a inquietação permanecia. Sentamos Mira perto da lareira, e Elara trouxe uma caneca de chá quente, o vapor subindo em espirais que dançavam na luz. "Obrigada", Mira murmurou, envolvendo a caneca com as mãos, como se tentasse absorver todo o calor possível. Silas e Tati se sentaram novamente, mas agora havia uma energia diferente entre eles. Tati tamborilava os dedos na mesa, incapaz de ficar parado. "Então, o que fazemos com isso?" ele perguntou, apontando para a bolsa onde Silas guardara a concha. Não podemos ignorar o que ela disse. Sombras na água, vozes. Isso é mais que rumores de pescadores. Silas assentiu lentamente. "Precisamos descobrir o que está acontecendo. Se o Leviatã está realmente despertando, ou se algo está usando seu nome, Mayite Cove não será a única a sofrer." Foi então que Mira, ainda segurando a caneca, falou novamente. "Há uma ilha."
Ela disse, sua voz quase um sussurro. A Ilha do Véu, a algumas horas de barco. Os mais velhos dizem que é lá que o Leviatã dorme, em uma caverna submersa sob o farol abandonado. Ninguém vai lá, não desde que meu avô era jovem. Mas talvez seja onde as respostas estão. Ela olhou para Silas e Tati, como se soubesse que eles eram os únicos dispostos a enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Silas trocou um olhar com Tati, e eu vi uma faísca de entendimento passar entre eles. Uma ilha, hein? Disse Tati, com um sorriso que tentava mascarar o nervosismo. Parece o tipo de aventura que eu não deveria aceitar, mas vou acabar aceitando mesmo assim. Silas não sorriu, mas havia uma determinação em seus olhos que me fez sentir que ele já havia decidido. Se há respostas, é lá que vamos encontrá-las, ele disse. Mas precisamos de um barco e suprimentos, e alguém que conheça as águas. Mira hesitou, então endireitou os ombros. Eu conheço as águas. Cresci navegando com meu pai. Se vocês vão, eu posso guiá-los. Mas não vou sozinha. Ela olhou para mim e eu senti um choque, como se o destino tivesse me escolhido sem me perguntar. Você estava lá na praia, ela disse. Você ouviu a concha. Quer vir conosco? Eu não sabia o que dizer. Minha vida até então tinha sido feita de estradas poeirentas e tavernas acolhedoras, não de aventuras em ilhas amaldiçoadas. Mas algo na voz de Mira, na determinação de Silas, na energia inquieta de Tati, e sim, naquele canto da concha, me puxava. Eu vou, ouvi-me dizer, minha voz mais firme do que eu esperava. Silas assentiu como se já soubesse minha resposta. Então está decidido. Amanhã, ao amanhecer, preparamos um barco. Vamos para a Ilha do Véu. Ele olhou para o grupo e, pela primeira vez, senti que éramos mais que estranhos reunidos por acaso. Éramos um grupo, ligado por um convite que não podíamos ignorar. Enquanto a lareira crepitava e o vento uivava lá fora, eu sabia que a aventura estava apenas começando e que o mar guardava segredos que estávamos prestes a enfrentar. Enquanto nos acomodávamos de volta na taverna, o calor da lareira parecia menos reconfortante do que antes, como se o frio do mar tivesse se infiltrado em nossos ossos. O vento lá fora uivava com mais intensidade, batendo contra as janelas embaçadas, e eu podia ouvir o distante estalo das ondas contra as rochas, um ritmo que agora soava mais como uma advertência do que uma canção de ninar. Mira bebia seu chá devagar, o vapor subindo em nuvens suaves que dançavam no ar, carregando o aroma de ervas calmantes como camomila e hortelã. Tati, sempre o mais agitado, andava de um lado para o outro perto da mesa, sua energia inquieta contrastando com a quietude pensativa de Silas. Uma ilha abandonada, vozes na concha, sombras no mar. Isso está ficando sério, murmurou Tati, parando para coçar a barba e olhar para nós. Mas se vamos zarpar amanhã, precisamos de mais do que coragem. Um barco decente, suprimentos, e talvez alguém que saiba lidar com... seja lá o que for isso. Ele gesticulou vagamente para a bolsa de Silas, onde a concha estava guardada, como se o objeto fosse uma bomba prestes a explodir. Silas assentiu, seus olhos fixos no fogo crepitante, as chamas refletindo em suas pupilas como estrelas afogadas. Mira conhece as águas, mas precisamos de alguém com conhecimentos antigos. Alguém que entenda lendas como essa do Leviatã. Ele falou com uma certeza que me fez questionar se ele já havia lidado com algo similar antes. Talvez em viagens passadas que ele nunca mencionava. Mira, ainda enrolada em um cobertor que Elara lhe dera, ergueu o olhar.
Há uma pessoa aqui em Myite Cove que pode ajudar. Talia. Ela é uma estudiosa, ou algo assim. Vive na casa velha no topo do penhasco, perto do farol. Dizem que ela lê livros proibidos e fala com os espíritos do mar. O nome Talia ecoou em minha mente como um sussurro do vento. Eu havia ouvido murmúrios sobre ela na taverna mais cedo. Uma mulher misteriosa, com cabelos negros como a meia-noite e olhos que pareciam guardar segredos do abismo. Alguns a chamavam de bruxa, outros de sábia, mas todos concordavam que ela sabia coisas que ninguém mais em Myite Cove ousava saber. Por que ela nos ajudaria? Perguntei, sentindo o calor da caneca em minhas mãos, enquanto tomava um gole de hidromel para acalmar os nervos. Mira deu de ombros, seus cabelos ainda úmidos caindo sobre os ombros. Ela é solitária, mas curiosa. Se mencionarmos a concha e os rumores, ela pode se interessar. Mas cuidado, ela não confia em estranhos facilmente. Tati sorriu batendo palmas. Então vamos falar com ela agora. A noite é jovem e o amanhecer chega rápido. Silas hesitou, mas assentiu. Melhor irmos. Quanto mais soubermos, melhor. Saímos da taverna novamente. O vento frio nos recebendo como um velho inimigo. O caminho até o penhasco era íngreme. Uma trilha de pedras irregulares ladeada por arbustos que sussurravam ao vento, como se contassem segredos. A luz do farol piscava ao longe, um pulso ritmado que guiava nossos passos na escuridão. Eu sentia o cheiro forte de sal e terra úmida, misturado ao perfume distante de flores selvagens que teimavam em crescer nas fendas das rochas. Cada passo ecoava em meus ouvidos, um ritmo que se sincronizava com meu coração acelerado. A casa de Talia era uma construção antiga, feita de pedras cobertas de musgo e madeira envelhecida, com janelas pequenas que brilhavam com uma luz amarelada de velas. Fumaça saía da chaminé, carregando o aroma de incenso e ervas queimando. Algo exótico que me fez lembrar de mercados distantes em terras quentes. Tati bateu na porta, o som abafado pela madeira grossa, e esperamos. O vento uivando ao nosso redor como um coro invisível. A porta se abriu devagar, revelando uma mulher de estatura média, com cabelos negros longos e ondulados que caíam como uma cascata sobre seus ombros. Seus olhos eram verde esmeralda, penetrantes, como se pudessem ver através de almas. Ela usava um manto simples de lã tingida de azul marinho, bordado com símbolos que pareciam runas antigas. Quem ousa perturbar a paz da noite? Ela perguntou, sua voz suave, mas com uma borda afiada como o sussurro de uma lâmina sendo desembainhada. Tati, sem se intimidar, deu um passo à frente. Somos viajantes, senhora Talia. Ouvimos que você sabe sobre as lendas do mar. Precisamos de sua ajuda. Ele explicou rapidamente sobre os rumores, a concha e a ilha, enquanto Silas observava em silêncio. E Mira assentia, ainda enrolada no cobertor. Eu me mantive atrás, observando como Talia ouvia, seu rosto impassível, mas os olhos brilhando com interesse crescente. Quando Tati terminou, Talia cruzou os braços, inclinando a cabeça. O Leviatã, uma besta antiga, inspirada em mitos reais de oceanos devoradores, como as lendas dos antigos navegadores que falavam de monstros que equilibram o mundo com caos. Mas por que eu deveria me envolver? O mar não é misericordioso com os curiosos. Silas, finalmente falando, tirou a concha da bolsa e a estendeu. Porque isso não é só uma lenda. Ouça. Talia pegou a concha, seus dedos longos e delicados, tocando a superfície perolada. Ela a levou ao ouvido e por um momento seu rosto se contraiu,
como se o som a transportasse para outro lugar. Uma canção antiga, ela murmurou baixando a concha. Uma chamada para o equilíbrio mais distorcida. A Ilha do Véu guarda a Pedra das Marés, um artefato que controla as águas. Se o Leviatã a deseja, o continente pode ser afogado. Seus olhos se fixaram em nós, avaliando. Vocês são tolos por irem, mas talvez tolos necessários. Eu irei com vocês. Meu conhecimento pode ser a diferença entre vida e um túmulo aquático. Eu senti um alívio misturado à apreensão. Thalia era a aliada que precisávamos. Alguém que entendia os mistérios que nos aguardavam. Ela entrou na casa por um momento, retornando com uma bolsa de couro cheia de ervas, poções e um livro antigo encadernado em pele de peixe. Partiremos ao amanhecer, ela disse, fechando a porta atrás de si e se juntando a nós no caminho de volta. Mas saibam que o Leviatã não é só uma besta. É uma força primordial, e suas intenções são como as marés, imprevisíveis. Enquanto descíamos o penhasco, o vento parecia menos hostil, como se nossa nova aliança tivesse acalmado os elementos. Thalia caminhava ao meu lado, sua presença serena, mas poderosa. Você não parece um aventureiro, ela comentou, com um sorriso sutil nos lábios. O que o traz a isso? Eu hesitei, sentindo o cheiro de incenso que ainda pairava nela. Curiosidade, talvez, ou destino. Ela riu baixinho, um som melodioso como o tilintar de conchas. Destino é só uma palavra para escolhas que não entendemos. Ainda. De volta à taverna, Elara nos recebeu com canecas quentes e camas improvisadas perto da lareira. Thalia se sentou conosco, compartilhando histórias de lendas marinhas, contos reais de folclore, como os de sereias traiçoeiras em mitos indígenas e europeus, adaptados ao nosso mundo de fantasia. Sua voz era hipnótica, suave como o balanço das ondas, e eu me via relaxando apesar da iminente jornada. Tati a interrogava sobre a ilha, Silas observava em silêncio, e Mira parecia mais confiante com Thalia por perto. A noite avançava, o fogo crepitando em um ritmo calmante, e eu sentia os laços se formando entre nós. Thalia não era só uma aliada. Ela era o elo que nos unia, com seu conhecimento profundo e sua aura misteriosa. Mas enquanto nos preparávamos para o sono, eu não podia ignorar o sussurro distante do mar, como se ele soubesse que estávamos vindo. Ao amanhecer, reunimos suprimentos, cordas, lanternas, comida seca, e nos dirigimos ao cais. O barco de Mira era pequeno, mas robusto, com velas remendadas que tremiam ao vento. Thalia subiu a bordo com graça, tocando a madeira como se saudasse um velho amigo. As águas nos testarão, ela disse enquanto nos afastávamos da costa. O sol nascendo em tons de rosa e ouro sobre Mayite Cove. O mar estava calmo inicialmente, as ondas gentis balançando o barco como um berço. Mas eu sabia que perigos nos aguardavam na travessia. O barco de Mira cortava as águas com um balanço suave, as velas esticadas capturando o vento da manhã que soprava de Mayite Cove. O sol nascente pintava o horizonte em tons de rosa e dourado, refletindo na superfície do mar como uma trilha de joias líquidas. O cheiro de sal era forte, misturado ao aroma de madeira úmida do barco e ao leve perfume de ervas que vinha da bolsa de Thalia, que ela segurava com cuidado no colo. Eu me apoiei na amurada, sentindo a brisa fresca contra meu rosto. O som das ondas batendo contra o casco, criando um ritmo hipnótico, como uma canção antiga, que acalmava e inquietava ao mesmo tempo. Mira estava no leme, seus olhos fixos no horizonte,
as mãos firmes guiando o barco com a confiança de quem crescera entre as marés. As correntes aqui são traiçoeiras, ela disse sem desviar o olhar. Fiquem atentos. A Ilha do Véu não é só um lugar. Ela gosta de testar quem se aproxima. Sua voz tinha um tom de respeito, quase reverência, como se o mar fosse um ser, vivo com vontade própria. Tati, sentado perto da proa, brincava com uma corda, amarrando e desamarrando nós com dedos ágeis. Testar, é? Bem, espero que ela goste de um bom desafio, porque eu não vim até aqui para voltar com as mãos vazias. Ele sorriu, mas havia uma tensão em seus ombros, como se ele soubesse que o mar não era um adversário comum. Silas, por outro lado, permanecia em silêncio, seus olhos escuros examinando a água como se pudesse enxergar através dela, até as profundezas. Ele segurava a concha em uma das mãos, passando os dedos pela superfície perolada, como se tentasse decifrar seus segredos. Thalia, sentada ao meu lado, abriu seu livro encadernado em pele de peixe, as páginas amareladas farfalhando ao vento. O Leviatã não é apenas uma criatura, ela disse, sua voz suave como o sussurro das ondas. Nos mitos antigos, histórias que ecoam lendas reais de povos que navegavam mares tempestuosos, ele é o guardião do equilíbrio. Mas um equilíbrio cruel. Ele dá vida às águas, mas também as usa para punir os gananciosos. Ela apontou para uma ilustração no livro, um desenho de uma serpente colossal enroscada em torno de uma ilha, seus olhos brilhando como faróis na escuridão. Se a Pedra das Marés está na Ilha do Véu, ela é a chave para seu poder, mas alcançá-la não será simples. Eu senti um arrepio, não apenas pelo vento que começava a ficar mais frio, mas pela sensação de que estávamos navegando diretamente para o coração de algo maior que nós. O mar parecia calmo, mas havia uma tensão sob a superfície, como um animal adormecido prestes a acordar. As ondas batiam com mais força agora, e o barco balançava, fazendo a madeira ranger em protesto. O cheiro de sal se intensificava, misturado a algo metálico, quase como sangue, que me fez franzir o nariz. De repente, Mira gritou do leme. "Segurem-se!" Antes que eu pudesse reagir, uma onda maior que as outras atingiu o barco, jogando água gelada sobre nós. Eu agarrei a amurada, meus dedos escorregando na madeira molhada, enquanto Tati xingava alto, segurando uma corda para não cair. Silas, firme como uma rocha, ajudou Mira a estabilizar o leme, enquanto Thalia guardava o livro rapidamente, seus olhos varrendo o horizonte. "Isso não é natural", ela murmurou, sua voz quase perdida no rugido do mar. O céu, antes, claro, estava agora coberto por nuvens escuras que pareciam surgir do nada, girando como um redemoinho. O vento uivava, carregando um som que não era apenas o sopro dos elementos, mas algo mais. Um canto baixo, semelhante ao da concha, mas mais profundo, mais ameaçador. "Vocês estão ouvindo isso?" perguntei, meu coração disparado. Tati sentiu, seus olhos arregalados. "É como se o mar estivesse falando." Thalia se levantou, segurando-se no mastro, e fechou os olhos como se tentasse se conectar com o som. "Não é o mar", ela disse, abrindo os olhos de repente. "É um aviso. Algo está nos observando." Antes que pudéssemos responder, uma sombra passou sob o barco, grande o suficiente para fazer a madeira tremer. Era como se uma montanha submersa tivesse se movido, lenta e deliberada, deixando uma trilha de bolhas que subiam à superfície como sussurros do abismo. Mira girou o leme com força,
desviando o barco de uma corrente que parecia querer nos puxar para baixo. Estamos entrando nas águas da Ilha do Véu. Ela gritou por cima do vento. As lendas dizem que o mar aqui é vivo, protegido por guardiões do Leviatã. Sua voz tremia, mas ela mantinha o controle, os cabelos molhados colados ao rosto como algas. Tati sacou a espada, embora parecesse inútil contra o que quer que estivesse lá embaixo. Guardiões? Que tipo de guardiões? Ele perguntou, olhando para Thalia. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos fixos na água, onde mais sombras começaram a se mover, menores agora, mas rápidas como peixes gigantes nadando em círculos ao redor do barco. Criaturas das profundezas, ela disse finalmente. Afogados que servem ao Leviatã. Eles não vivem, mas também não estão mortos. Eu senti meu estômago revirar. As histórias de marinheiros afogados voltando à vida, comuns em lendas náuticas, antigas, sempre me pareceram contos para assustar crianças. Mas ali, no meio do mar, com o vento uivando e as sombras se movendo sob nós, elas ganhavam uma realidade aterradora. O barco balançou novamente, e dessa vez algo bateu contra o casco. Um som pesado, como uma mão gigante tentando agarrar a madeira. "Segurem firme!" gritou Mira, enquanto outra onda nos atingia, jogando mais água gelada sobre o convés. Silas, com uma calma que parecia desafiar a tempestade, pegou uma corda e começou a reforçar as velas, seus movimentos precisos apesar do caos. Eu me agarrei ao mastro, sentindo o frio da água encharcar minhas roupas, o sal ardendo em meus olhos. Thalia, ao meu lado, murmurava palavras em uma língua que eu não reconhecia. Suas mãos traçando símbolos no ar que brilhavam brevemente antes de se dissiparem. De repente, uma forma emergiu da água a poucos metros do barco. Uma figura, humanoide, mas grotesca, com pele enrugada e olhos brancos que brilhavam na escuridão. Suas mãos, cobertas de escamas, seguravam correntes enferrujadas que tilintavam como sinos quebrados. "Vocês não pertencem a essas águas." A criatura sibilou, sua voz um eco úmido que parecia vir de todos os lados. Tati levantou a espada, mas Silas o segurou pelo braço. "Não lute ainda", ele disse. "Eles são muitos." Mais figuras começaram a surgir ao redor do barco, suas silhuetas escuras contra o brilho das ondas. Eram dezenas, talvez mais, movendo-se em sincronia como um cardume de predadores. O canto do mar ficou mais alto, uma melodia dissonante que fazia minha cabeça doer. Thalia terminou seu encantamento, e uma luz suave emanou de suas mãos, formando uma barreira que empurrou as criaturas para trás. "Isso não vai segurá-los por muito tempo", ela avisou, sua voz tensa. "Mira, precisamos chegar à ilha agora." Mira assentiu, girando o leme com força enquanto o barco lutava contra as ondas. O horizonte revelou finalmente a silhueta da ilha, do véu. Uma massa escura de rochas e árvores retorcidas, coroada pelo farol abandonado que piscava fracamente, como um olho moribundo. Mas as criaturas não desistiam. Outra bateu contra o casco e, dessa vez, ouvi a madeira rachar. Um som que cortou o ar como um grito. Tati cortou uma das correntes que uma criatura tentou lançar sobre o convés, sua espada brilhando à luz da lanterna. "Não vou deixar essas coisas nos afogarem." Ele gritou, mas sua bravata era tingida de medo. Silas pegou um remo, usando-o para afastar outra criatura que tentava escalar o barco. Eu, sem saber como ajudar, agarrei uma corda e comecei a puxar, tentando manter as velas firmes contra o vento. A travessia parecia interminável. Cada onda um teste, cada sombra um lembrete de que estávamos em território hostil.
Mas, lentamente, a ilha se aproximava e as criaturas começaram a recuar, como se temessem se aventurar muito perto da costa. Quando finalmente ancoramos em uma pequena enseada, o silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do nosso próprio fôlego ofegante e do mar lambendo as rochas. O barco balançava suavemente na enseada, ancorado entre rochas cobertas de musgo e algas que brilhavam sob a luz fraca do amanhecer. O ar na Ilha do Véu era úmido e pesado, carregado com o cheiro de sal, terra molhada e algo mais. Um odor sutil de podridão, como madeira apodrecendo ao longo de anos sob a maresia. As ondas lambiam a costa com um som constante, um sussurro, que parecia ao mesmo tempo acolhedor e ameaçador, como se a ilha estivesse nos observando, decidindo se éramos bem-vindos ou intrusos. Eu desci do barco com cuidado, meus pés afundando na areia grossa, ainda sentindo o frio da água salgada nas roupas encharcadas da travessia. Mira amarrou o barco com mãos firmes, embora seus olhos continuassem a varrer o mar atrás de nós, como se esperasse que as criaturas afogadas voltassem. Elas não vieram até a costa, ela murmurou, mais para si mesma do que para nós. Talvez a ilha tenha suas próprias defesas. Tat, limpando a espada com um pano, riu sem humor. Defesas? Ou talvez elas saibam algo que nós não sabemos. Ele guardou a arma, mas sua mão permaneceu perto do cabo, um reflexo de quem já aprendera a não confiar na calma aparente. Silas foi o último a descer, carregando a bolsa com a concha e uma expressão que misturava cautela e determinação. Thalia, ao seu lado, segurava seu livro de capa de pele de peixe, os dedos traçando os símbolos entalhados como se buscasse respostas neles. Este lugar é antigo, ela disse, sua voz suave como o vento que agitava as árvores retorcidas ao redor. Mais antigo que Maiite Cove, mais antigo que qualquer vila que conhecemos. A Ilha do Véu guarda memórias do mar, e o mar nunca esquece. Seguimos uma trilha estreita que subia da enseada. As pedras sob nossos pés gastas pelo tempo e pelas ondas. A vegetação era densa, com cipós pendendo como cortinas e flores pálidas que exalavam um perfume doce, quase narcótico, que me fazia piscar para manter o foco. O som de pássaros era raro, substituído por um zumbido baixo, como se a própria ilha respirasse. À medida que subíamos, o farol abandonado aparecia no horizonte, sua silhueta quebrada contra o céu cinzento, um dedo ossudo apontando para as nuvens. O vilarejo da ilha surgiu diante de nós como um segredo revelado. Era pequeno, com casas de pedra e madeira espalhadas em um vale cercado por penhascos. Os telhados eram cobertos de musgo, e as chaminés soltavam finas colunas de fumaça que se dissipavam no ar úmido. Lanternas pendiam de postes tortos, suas chamas tremulando como se lutassem para sobreviver. O cheiro de peixe seco e lenha queimada pairava, misturado ao sal do mar, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo acolhedora e opressiva. As ruas, se é que podiam ser chamadas assim, eram caminhos de terra batida, brilhando com a umidade da última chuva. Não parece deserto, observou Tati, seus olhos percorrendo as casas. Mas também não parece vivo. Ele estava certo. Havia sinais de habitação. Roupas penduradas em varais, ferramentas deixadas ao lado de portas. Mas o silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som distante das ondas e pelo ocasional ranger de uma veneziana solta. Era como se o vilarejo estivesse preso em um momento, esperando algo. Thalia apontou para uma construção maior no centro. Uma espécie de salão comunitário com janelas grandes e um sino enferrujado pendurado na entrada.
Vamos começar por ali, ela sugeriu. Se há respostas, é onde os moradores se reúnem. Seguimos em direção ao salão, nossos passos ecoando na terra úmida, e eu não podia evitar a sensação de que estávamos sendo observados, não por pessoas, mas por algo maior, algo que vivia nas sombras entre as árvores. Ao entrarmos no salão, o cheiro de cera de vela e madeira velha nos envolveu. O interior era simples, com longas mesas de madeira e bancos alinhados, e uma lareira apagada que parecia não ser usada há semanas. No canto, uma mulher idosa tricotava, seus dedos movendo-se com uma precisão mecânica, o som das agulhas tic-tac suave que ecoava no silêncio. Ela levantou o olhar quando entramos, seus olhos opacos como conchas gastas, e parou de tricotar. Estranhos, ela disse, sua voz seca como folhas mortas. O que os traz à Ilha do Véu? Silas deu um passo à frente, sua presença imponente mesmo naquele espaço tranquilo. Estamos aqui por causa dos rumores, ele disse sem rodeios. Sombras. No mar, vozes nas conchas. Dizem que o Leviatã está acordando. A mulher não reagiu imediatamente, mas seus dedos apertaram as agulhas com mais força, e um leve tremor passou por seus lábios. Vocês não deveriam estar aqui, ela respondeu finalmente. O mar não gosta de visitantes. Mas antes que pudesse continuar, outra figura apareceu na porta dos fundos do salão. Um homem de meia idade, com barba curta e roupas de pescador remendadas. Leta, deixe-os falar, ele disse, sua voz calma, mas firme. Ele se aproximou, limpando as mãos em um pano manchado de sal. Eu sou Gavin, o chefe deste vilarejo, ou o que restou dele. Vocês vieram por causa da Pedra das Marés, não é? Talia assentiu, abrindo seu livro para mostrar a ilustração da serpente colossal. Sabemos que ela está aqui, na ilha, e que o Leviatã a quer. Precisamos encontrá-la antes que seja tarde. Gavin olhou para o desenho, seu rosto endurecendo. A pedra está nas catacumbas sob o farol, ele disse, apontando para a silhueta distante. Mas ninguém entra lá há gerações. Não desde que os primeiros moradores fizeram um pacto com o mar. Um pacto? Perguntou Mira, sua voz carregada de curiosidade. Gavin suspirou, sentando-se em um banco e gesticulando para que fizéssemos o mesmo. O cheiro de cera e madeira parecia mais forte agora, misturado ao leve aroma de algas que vinha das roupas de Gavin. Há muito tempo, nossos ancestrais ofereceram tributos ao Leviatã para manter a ilha segura. Pequenas coisas, peixes, conchas, às vezes joias. Em troca, ele mantinha as águas calmas, mas algo mudou. As marés estão subindo e os afogados... Ele pausou, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Eles voltaram, caminham pelas praias à noite, chamando nomes que não deveriam conhecer. Tati, que estava estranhamente quieto, perguntou: e a pedra? Por que ela é tão importante? Gavin olhou para o chão, como se pudesse ver através da terra até as catacumbas. Dizem que ela controla as marés, mas também o poder do Leviatã. Quem a possui pode acalmá-lo, ou despertá-lo de vez. Nossos ancestrais a esconderam para evitar que caísse em mãos erradas. Silas tirou a concha da bolsa, colocando-a na mesa. O som que ela emitia, mesmo sem ser encostada ao ouvido, era um zumbido baixo, como um coração pulsando. Isso veio do mar, ele disse, e nos trouxe até aqui. Vocês sabem mais do que estão dizendo. Leta, a idosa, deixou as agulhas caírem, seus olhos arregalados. Essa concha é uma das chaves. Elas cantam para quem o Leviatã escolhe. Talia se inclinou para a frente, sua voz calma, mas firme. Então nos ajudem. Mostrem-nos o caminho para as catacumbas.
Gavin hesitou, trocando. Um olhar com Leta que balançou a cabeça. Não é tão simples, ele disse. As catacumbas são protegidas, não por homens, mas por algo mais velho. E aqueles que entram raramente voltam. Ele pausou, então acrescentou. Mas se vocês estão determinados, posso levá-los até a entrada ao anoitecer. É mais seguro quando a maré está baixa. Enquanto discutíamos, o vilarejo parecia ganhar vida ao nosso redor. Moradores começaram a aparecer, curiosos, sussurrando entre si. Uma criança pequena, com cabelos emaranhados, trouxe um cesto de pão de algas, seu aroma salgado e terroso enchendo o ar. Outros nos observavam de longe, seus rostos uma mistura de medo e esperança. Eu sentia o peso de seus olhares, como se fôssemos a última chance de salvar a ilha de um destino sombrio. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho, Gavin nos levou até o pé do farol. A entrada das catacumbas era uma porta de pedra escondida entre as rochas, coberta de runas que brilhavam fracamente na penumbra. Gavin empurrou a porta de pedra com esforço, o rangido ecoando como um gemido nas profundezas da ilha. A entrada das catacumbas se revelou sob o farol abandonado, uma abertura escura e irregular cavada na rocha, com degraus irregulares descendo para o breu. O ar que subia dali era frio e úmido, carregado com o cheiro de sal, musgo e algo antigo, como o sopro de um túmulo há muito esquecido. A luz do crepúsculo filtrava-se fracamente pela entrada, lançando sombras longas que dançavam como fantasmas nas paredes irregulares. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, não apenas pelo frio, mas pela sensação de que estávamos adentrando um lugar que não pertencia aos vivos. O farol em si era uma ruína imponente, sua torre de pedra rachada, pelo tempo e pelas tempestades, com vinhas retorcidas subindo pelas paredes como veias pulsantes. A lanterna no topo estava apagada há anos, mas Gavin nos contou que, em noites de lua cheia, ela piscava sozinha, como se guiasse almas perdidas. Cuidado com os degraus, ele avisou, acendendo uma tocha que crepitava com uma chama alaranjada, iluminando o caminho. Eles são traiçoeiros, e o que vive lá embaixo não gosta de intrusos. Sua voz ecoava nas paredes, misturando-se ao gotejar distante de água. Um som ritmado que parecia uma respiração lenta e constante. Tati desceu primeiro, sua espada desembainhada brilhando à luz da tocha. Se há monstros aqui, melhor enfrentá-los. De frente, ele murmurou, mas sua bravata habitual soava um pouco forçada, como se o peso do lugar o afetasse. Silas o seguia de perto, seus passos silenciosos e calculados, os olhos varrendo as sombras como se esperasse um ataque a qualquer momento. Mira e eu íamos atrás, com Talia por último, seu livro aberto em uma página marcada, murmurando palavras de proteção que faziam o ar ao nosso redor tremeluzir levemente, como uma barreira invisível. As catacumbas se abriam em um labirinto de túneis estreitos, as paredes cobertas de runas antigas que pareciam se mover à periferia da visão, como se estivessem vivas. O cheiro de sal se intensificava, misturado ao de algas podres e ossos velhos. Gavin nos guiava com confiança, mas seu rosto estava tenso, suor perlando sua testa apesar do frio. Este lugar era um templo outrora, ele explicou, sua voz baixa, como um sussurro para não perturbar o silêncio. Os primeiros moradores o construíram para honrar o Leviatã, oferecendo tributos para manter o equilíbrio. Mas o equilíbrio se quebrou quando a Pedra das Marés foi roubada do mar e escondida aqui. Talia assentiu, traçando uma runa na parede com o dedo,
que brilhou brevemente antes de se apagar. As lendas dizem que a pedra não é apenas um artefato. Ela disse, sua voz ecoando suavemente, como o sussurro das ondas em uma concha. Ela é um fragmento do próprio Leviatã, uma essência que controla as marés e os mortos das profundezas. Quem a toca sente o chamado do mar, mas nem todos resistem. Seus olhos encontraram os meus, e eu me perguntei se ela já havia sentido algo assim, dada sua conexão com os mistérios antigos. Enquanto avançávamos, o gotejar da água se tornava mais insistente, e o chão ficava escorregadio com poças que refletiam a luz da tocha como espelhos negros. De repente, um som veio das sombras à frente. Um arrastar de correntes, lento e metálico, como se algo pesado se movesse nas trevas. Tati parou, erguendo a espada. "O que foi isso?" ele perguntou, sua voz cortando o ar. Gavin empalideceu. "Os guardiões, afogados que servem a ilha. Eles protegem a pedra." Antes que pudéssemos reagir, uma figura emergiu de um túnel lateral. Um ser grotesco, com pele enrugada e olhos brancos, correntes enferrujadas enroladas em seus membros como joias macabras. Ele sibilou, um som úmido e gutural, e avançou com passos irregulares, deixando um rastro de água salgada. Tati atacou primeiro, sua espada cortando o ar. Mas a criatura se esquivou com uma agilidade surpreendente, contra-atacando com uma corrente que chicoteou o ar como uma serpente. Silas se juntou à luta, sua lâmina precisa atingindo o braço da criatura, que soltou um grito que ecoou pelas catacumbas como o lamento de uma tempestade. "Eles não morrem facilmente", gritou Talia, lançando um feitiço que fez o ar ao redor da criatura congelar, imobilizando-a por um momento. Mira, com uma adaga na mão, golpeou por trás, e juntos eles derrubaram o guardião, seu corpo se dissolvendo em uma poça de água escura que cheirava a decomposição. Ofegantes, paramos para recuperar o fôlego, o crepitar da tocha o único som além de nossa respiração. "Há mais deles", avisou Gavin, olhando para os túneis ramificados. "E quanto mais fundo formos, pior fica." Ele apontou para uma runa na parede que pulsava com uma luz fraca. "Isso marca o caminho para a câmara central, onde a pedra está. Mas o farol acima nos observa. Ele sente intrusos." Continuamos o labirinto se tornando mais complexo, com túneis que se bifurcavam e voltavam sobre si mesmos, como veias em um corpo gigante. O ar ficava mais frio, e o gotejar se transformava em um fluxo constante, como se estivéssemos descendo para o coração do mar. Encontramos relíquias antigas, altares de conchas e ossos, oferendas mofadas que contavam histórias de rituais esquecidos. Talia parava ocasionalmente para examinar uma inscrição, sua voz murmurando traduções que ecoavam lendas reais de cultos marinhos, como os de povos antigos que adoravam deuses do oceano em ilhas remotas. De repente, o chão tremeu e um rugido distante ecoou, como se o Leviatã estivesse acordando em algum lugar abaixo. "Estamos perto", disse Gavin, sua tocha iluminando uma porta maior à frente, decorada com entalhes de ondas e serpentes. Mas antes de alcançá-la, mais guardiões surgiram. 3 dessa vez, seus olhos brilhando com uma fúria sobrenatural. A batalha foi feroz, o clangor de metal e os gritos enchendo as catacumbas. Tati lutava com vigor, sua espada dançando, enquanto Silas cobria suas costas com movimentos calculados. Mira e eu ajudávamos como podíamos, desviando correntes e golpeando flancos expostos. Talia, no centro, tecia encantamentos que enfraqueciam as criaturas
fazendo suas formas tremerem como água fervente. Eles são ecos do mar, ela gritou, alimentados pela pedra. Finalmente derrubamos os últimos, mas não sem custos. Tati tinha um corte no braço, sangrando devagar, e Mira ofegava com uma contusão no ombro. Gavin, exausto, empurrou a porta, revelando a câmara central. O lugar era vasto, com um teto abobadado que se perdia na escuridão. E no centro, um pedestal de pedra onde a Tidestone repousava. Uma gema azulada que pulsava com uma luz interna, como o coração de uma estrela. Marinha. O cheiro de sal era esmagador aqui, e o som de ondas ecoava, embora estivéssemos sob a terra. Mas ao nos aproximarmos, uma presença se manifestou. Não uma criatura física, mas uma voz que ressoava em nossas mentes, profunda e antiga como o oceano. Quem ousa perturbar o equilíbrio? A voz trovejou, fazendo as paredes tremerem. Era o Leviatã, ou um eco dele, falando através da pedra. Silas deu um passo à frente, sua mão estendida. Viemos restaurar o que foi quebrado. Ele disse, mas Talia o deteve, seus olhos arregalados. Não toque ainda. Há uma traição aqui. Gavin de repente recuou, seu rosto contorcido. Eu não posso deixar vocês levarem a pedra. O Leviatã me prometeu paz para a ilha. Ele sacou uma adaga escondida, seus olhos vidrados, como se controlado por algo maior. Tati praguejou, erguendo a espada. Traição. Agora. A luta com Gavin foi breve, mas intensa. Ele lutava com a força de alguém possuído. Mas Silas o desarmou, imobilizando-o contra a parede. O Leviatã o manipulou, disse Talia, examinando a pedra de perto. Ele usa lealdades para seus fins. Gavin, ofegante, murmurou desculpas, o encanto se quebrando. A pedra, ela chama, mas cuidado, ela revela verdades que podem destruir. Enquanto nos preparávamos para pegar o artefato, o rugido do Leviatã ecoou mais forte, e as catacumbas começaram a tremer, como se a ilha inteira estivesse acordando. As catacumbas tremiam ao nosso redor. O rugido do Leviatã ecoando como uma tempestade presa nas entranhas da ilha. Poeira caía do teto abobadado, e as runas nas paredes pulsavam com uma luz azulada, como se respondessem à presença da Pedra das Marés. O ar estava denso, carregado com o cheiro de sal e pedra úmida, misturado a algo mais sombrio, um odor de decomposição que parecia rastejar das profundezas. A pedra, repousando no pedestal, brilhava intensamente, sua luz pulsando em sincronia com o tremor do chão, como o batimento de um coração antigo. Eu sentia o peso daquele lugar, como se o próprio mar estivesse nos pressionando, testando nossa determinação. Silas ainda segurava Gavin contra a parede. A adaga do chefe do vilarejo, caída no chão, refletindo a luz da pedra. Você nos traiu, disse Tati, sua voz carregada de raiva, enquanto limpava o sangue do corte em seu braço com um pano rasgado. Gavin, com o rosto pálido e os olhos cheios de culpa, balançou a cabeça. Não foi minha escolha, ele murmurou, a voz rouca. A pedra fala, promete. Eu achei que salvaria a ilha. Talia se aproximou, seus olhos verdes fixos na gema brilhante, sua expressão uma mistura de fascínio e cautela. O Leviatã usa a pedra para manipular, ela disse, sua voz suave, mas firme, como o sussurro das ondas contra a costa. Ele promete equilíbrio, mas só quer controle. Mira, ainda segurando o ombro machucado, olhou para a pedra com desconfiança. Então o que fazemos? Destruí-la? Levá-la? Ela se aproximou, mas Talia levantou a mão, detendo-a. Não toque. Ainda.
Ela é um fragmento do poder do Leviatã. E ele sabe que estamos aqui. Sinto ele nos observando. Ela abriu seu livro, as páginas farfalhando enquanto procurava uma passagem. O som ecoando no silêncio tenso da câmara. O gotejar de água nas profundezas parecia mais alto agora. Um ritmo que lembrava o pulsar da pedra. E eu não podia evitar a sensação de que estávamos sendo atraídos para uma armadilha. De repente, o chão tremeu com mais força, e um som, de correntes arrastando, veio dos túneis ao redor. Mais guardiões, disse Silas, soltando Gavin e sacando sua espada, a lâmina brilhando à luz da tocha. Tati se posicionou ao lado dele, a espada pronta, apesar do ferimento. Quantos desses afogados vamos ter que enfrentar? Ele resmungou, mas sua postura era firme, como se a adrenalina apagasse a dor. Eu peguei uma adaga que Gavin deixara cair, sentindo o peso frio do metal em minha mão, enquanto Mira se armava com outra, seus olhos brilhando com determinação. Sombras nos túneis se mexeram, e então eles vieram. Não apenas os afogados que enfrentáramos antes, mas criaturas mais grotescas, com membros alongados e corpos cobertos de escamas que brilhavam como óleo na água. Seus olhos brancos reluziam, e as correntes que arrastavam tilintavam em um coro dissonante, como sinos quebrados em um naufrágio. Thalia começou a entoar um cântico, suas palavras em uma língua antiga ecoando nas paredes, criando uma barreira de luz que retardava as criaturas, mas não as detinha completamente. Eles são mais fortes aqui, tão perto da pedra, ela gritou enquanto lançava outro feitiço, uma onda de energia que fez um dos afogados recuar, dissolvendo-se em uma poça de água fétida. A batalha explodiu em caos. Tati girava sua espada, com fúria, cortando membros escamosos, enquanto Silas movia-se com precisão mortal. Cada golpe calculado para derrubar um inimigo com o menor esforço. Eu tentava acompanhar, minha adaga encontrando carne fria e viscosa, o impacto reverberando em meus braços. Mira lutava ao meu lado, seus movimentos rápidos apesar da dor no ombro, desviando de correntes que chicoteavam o ar. O cheiro de sal e podridão era sufocante, misturado ao suor e ao sangue que agora manchava o chão de pedra. Gavin, tentando se redimir, pegou uma tocha caída e a brandiu contra uma criatura, o fogo sibilando ao tocar a pele úmida. Eu não queria isso, ele gritou enquanto afastava outro afogado. Mas as criaturas eram implacáveis, surgindo em maior número, como se a própria ilha estivesse expelindo seus defensores. O rugido do Leviatã ecoava novamente, agora tão alto que fazia meus dentes rangerem, e a pedra pulsava com mais intensidade, sua luz quase cegante. Thalia, no centro da câmara, se aproximou do pedestal, seu cântico ficando mais urgente. Precisamos selar a pedra ou destruí-la, ela gritou, enquanto desviava de uma corrente que passou a poucos centímetros de seu rosto. Mas o Leviatã vai lutar para mantê-la. Ela estendeu as mãos, e uma aura de luz envolveu a pedra. Mas o esforço parecia drená-la, seu rosto ficando pálido, gotas de suor brilhando à luz da tocha. Silas cortou o caminho até ela, derrubando um afogado que tentava alcançá-la. Se vamos fazer isso, tem que ser agora, ele gritou, sua voz cortando o caos. Mas então, algo mudou. Um dos afogados, maior que os outros, emergiu do túnel principal, sua forma quase humana, mas distorcida, com olhos que brilhavam como faróis na escuridão. Ele carregava uma lança feita de ossos e coral, e sua presença fez os outros recuarem, como se obedecessem a um líder. Vocês não podem deter o mar, ele sibilou, sua voz um eco úmido que parecia vir de todos os lados.
Tati avançou, mas a lança do líder o jogou contra a parede, o impacto ecoando como um trovão. Tati! Gritei correndo para ajudá-lo, enquanto Silas enfrentava o líder, suas espadas colidindo em um clangor que reverberava nas catacumbas. Mira e eu puxamos Tati para trás, seu rosto contorcido de dor, mas ele ainda segurava a espada, teimoso como sempre. Não vou deixar esse peixe gigante me derrubar, ele murmurou, tentando se levantar. Thalia continuava seu cântico, a luz ao redor da pedra ficando mais forte, mas o líder dos afogados virou-se para ela, sua lança apontada. Você não entende. O equilíbrio, ele disse avançando. Silas interceptou o golpe, mas a força do líder era esmagadora, jogando-o ao chão. Eu senti o pânico subir, mas Thalia, com um grito final, completou seu feitiço. A pedra brilhou intensamente e uma onda de energia explodiu, derrubando os afogados e fazendo as catacumbas tremerem ainda mais. Por um momento, o silêncio reinou, quebrado apenas pelo gotejar da água e nossa respiração ofegante. A pedra ainda estava lá, pulsando, mas os afogados haviam recuado, como se a energia de Thalia os tivesse enfraquecido. Ela caiu de joelhos, exausta, seu livro escorregando de suas mãos. Eu a contive, por enquanto, ela disse ofegante. Mas o Leviatã está furioso. Ele virá por ela. Silas se levantou, ajudando Tati a ficar de pé. Então pegamos a pedra e saímos. Ele disse, sua voz firme, mas tensa. Gavin, ainda pálido, balançou a cabeça. Vocês não entendem. A pedra está ligada à ilha. Se atirarem, o Leviatã pode destruir tudo. Thalia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade que eu não vira antes. Ou podemos usá-la para enfrentá-lo, mas precisamos decidir rápido. Enquanto discutíamos, o rugido do Leviatã voltou, mais próximo agora. E as paredes começaram a rachar, água salgada jorrando pelas fendas. A câmara parecia prestes a colapsar, e eu sabia que nossa escolha definiria não apenas nosso destino, mas o de Myite Cove, e talvez de todo o continente. A câmara tremia como se o próprio Leviatã estivesse tentando rasgar a ilha ao meio. Água salgada jorrava pelas rachaduras nas paredes, pingando em poças que refletiam a luz pulsante da Pedra das Marés. O cheiro de sal e podridão era quase sufocante, misturado ao aroma metálico de sangue dos ferimentos de Tati e ao leve perfume de ervas que ainda emanava da bolsa de Thalia, agora caída ao seu lado. O rugido do Leviatã ecoava, não mais apenas em nossas mentes, mas como um trovão físico que fazia as pedras vibrarem sob nossos pés. Eu segurava a adaga com força, meus dedos trêmulos, enquanto olhava para a pedra, que brilhava com uma intensidade hipnótica, como um farol chamando navios para as rochas. Silas se aproximou do pedestal, sua expressão endurecida pela determinação, mas com uma sombra de dúvida nos olhos. Se levarmos a pedra, podemos usá-la contra ele, ele disse, sua voz cortando o caos. Tati, ainda apoiado contra a parede ofegante, assentiu. Ou morremos tentando. Não vejo outra saída. Mira, com o ombro machucado, segurava sua adaga com firmeza, seus olhos fixos na pedra. Se ficarmos aqui, as catacumbas vão desabar. Precisamos decidir agora. Thalia, ainda de joelhos após seu feitiço, levantou-se lentamente, seus cabelos negros colados ao rosto pelo suor. A pedra é a chave, ela murmurou, mas havia algo em sua voz. Uma hesitação, um tom que não combinava com a confiança de antes. Ela se aproximou do pedestal, suas mãos tremendo ao pairar sobre a gema. Mas o Leviatã não permitirá que a levemos facilmente. Ele me falou...
em sonhos. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento, vi algo que não era apenas cansaço. Era conflito, como se ela estivesse lutando contra algo dentro de si. Sonhos? Perguntei, sentindo um nó no estômago. O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, Silas deu um passo à frente, estendendo a mão para a pedra. Não temos tempo para hesitar, ele disse, seus dedos quase tocando a superfície brilhante. Mas então, em um movimento rápido, Thalia o empurrou para o lado, sua mão fechando-se sobre a pedra. A luz explodiu, cegante, e o rugido do Leviatã se intensificou, como se a própria ilha gritasse. Thalia, o que você está fazendo? Gritou Tat, tentando se levantar. Mas sua perna cedeu sob o peso do ferimento. Eu dei um passo à frente, a adaga levantada, mas Thalia ergueu a outra mão, e uma onda de energia me jogou contra a parede, o impacto tirando o ar dos meus pulmões. Eu sinto muito, ela disse, sua voz quebrada, mas firme. O Leviatã me prometeu equilíbrio. Ele disse que a pedra salvaria o mundo, não o destruiria. Ela segurava a gema contra o peito, seus olhos brilhando com a mesma luz azulada, como se estivesse possuída. Você nos traiu? Perguntou Mira, sua voz carregada de descrença. Gavin, ainda no chão, balançou a cabeça murmurando. Eu avisei. O mar manipula. Silas se recuperou, sua espada apontada para Thalia. Mas ele hesitou, seus olhos fixos nos dela. Thalia, abaixe a pedra. Ainda há tempo. Mas ela balançou a cabeça, dando um passo para trás, em direção ao túnel por onde havíamos entrado. Vocês não entendem. Ele vai restaurar o equilíbrio. O continente está doente, ganancioso. O Leviatã é a cura. Antes que pudéssemos detê-la, ela correu. A luz da pedra iluminando o túnel enquanto desaparecia nas sombras. O rugido do Leviatã tornou-se um grito ensurdecedor, e as catacumbas começaram a colapsar, pedras caindo ao nosso redor. Vamos. Atrás dela! Gritou Silas, puxando Tat para seus pés. Mira e eu o seguimos, enquanto Gavin gritava para que escapássemos antes que a câmara desmoronasse. O som de água jorrando era agora um rugido, como se o mar estivesse invadindo a ilha. Saímos correndo pelos túneis, o chão tremendo sob nossos pés, o cheiro de sal e podridão nos perseguindo. A luz das tochas havia se apagado, mas o brilho da pedra, ainda visível ao longe, guiava nossos passos. Chegamos à superfície, o ar frio da noite nos envolvendo, carregado com o perfume de algas e o som das ondas quebrando violentamente contra os penhascos. Thalia estava na praia, a pedra brilhando em suas mãos, o mar à sua frente agitado com ondas que pareciam vivas, formando figuras de afogados que se erguiam da água. Thalia, pare! Gritei, minha voz quase perdida no vento. Ela se virou, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de uma convicção que me assustava. Eu acreditava nele, ela disse, sua voz tremendo. Mas ele mentiu. O Leviatã não quer equilíbrio. Ele quer afogar o mundo com seus mortos. Ela olhou para a pedra, e então, com um grito de raiva, jogou-a contra uma rocha na praia. A gema explodiu em 1000 pedaços, cada fragmento brilhando brevemente antes de apagar, e o mar rugiu em resposta, como se o próprio Leviatã sentisse a perda. Mas a destruição da pedra não trouxe paz. As ondas se ergueram ainda mais, e os afogados começaram a avançar, liderados por uma figura maior, um cavaleiro envolto em armadura de coral e ossos, seus olhos brilhando com a mesma luz da pedra. Vocês desafiaram o mar. Ele trovejou, sua lança apontada para nós. Silas, Tat, Mira e eu nos posicionamos lado a lado, armas em punho, enquanto Thalia,
agora livre do encanto do Leviatã, juntou-se a nós, seu livro aberto, entoando um cântico de proteção. A batalha foi brutal. O cavaleiro afogado era implacável, sua lança cortando o ar, enquanto os outros afogados nos cercavam, suas correntes tilintando como sinos fúnebres. Tati lutava com fúria, ignorando a dor de seus ferimentos, enquanto Silas movia-se como uma sombra, desviando e atacando com precisão. Mira e eu cobríamos os flancos, nossas adagas encontrando carne viscosa, o cheiro de podridão enchendo o ar. Thalia lançava feitiços, barreiras de luz que afastavam as criaturas, mas o cavaleiro era mais forte, cada golpe seu abalando o chão. Quando parecia que seríamos derrotados, Thalia completou um feitiço final, uma explosão de luz que fez o cavaleiro recuar, sua armadura rachando como conchas quebradas. Juntos, avançamos, nossas armas encontrando seu alvo, e finalmente ele caiu, dissolvendo-se em uma poça de água negra. Os outros afogados recuaram, voltando para o mar, como se o poder do Leviatã tivesse sido enfraquecido pela destruição da pedra. Exaustos, caímos na areia, o som das ondas agora mais calmo, mas ainda carregado de uma ameaça distante. A ilha estava silenciosa, exceto pelo vento que soprava suavemente, trazendo o perfume de flores selvagens misturado ao sal. Thalia, ofegante, olhou para nós, seus olhos cheios de culpa. Eu quase destruí tudo, ela disse, sua voz baixa. Silas colocou a mão em seu ombro. Você fez a coisa certa no final, isso é o que importa. Voltamos ao vilarejo, onde os moradores, agora livres do medo imediato, nos receberam com gratidão, mas também com cautela. O Leviatã ainda vivia, uma sombra nas profundezas, e a vitória parecia amarga, sabendo que ele poderia retornar. Enquanto nos preparávamos para deixar a ilha, o sol nascia, tingindo o céu de dourado, e o mar parecia calmo, mas eu sabia que ele guardava seus segredos, esperando o próximo chamado. Gostaria de compartilhar sua experiência com esta história? Deixe um comentário contando de onde você está assistindo e se já sentiu o chamado de uma aventura como esta. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais contos que o levarão às profundezas da fantasia.